paz do Mestre Jesus possa estar nesse ambiente e, acima de tudo, em nossos corações. Nós gostaríamos de solicitar aos irmãos que colocassem os aparelhos celulares ou no silencioso ou que dirigem para que não atrapalhe o estudo da noite. E para a nossa ambientação, nós vamos ler o livro Vida Feliz, a lição 125. Estuda sempre. Incorpora as suas atividades do hábito da boa leitura. Uma página por dia, um trecho dos intervalos do serviço, uma frase para a meditação tornam-se o cimento forte da tua construção para o futuro. O conhecimento é um bem que, por mais seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade para novas aquisições. As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração, estimulam ao progresso. O homem que ignora caminha às escuras. Lê um pouco de cada vez, porém faz-o constantemente. E agora então vamos à nossa prece. Possamos elevar o nosso pensamento a Deus, em primeiro lugar agradecido, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, para adquirir conhecimento que transforma a nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as possibilidades que a vida nos concede, mas também sabemos dos desafios, e que possamos estar prontos para todos eles. E te pedimos, Senhor, por tantos irmãos que vivem tantas situações difíceis e complexas, que daqui desse ambiente nós possamos estar direcionando para cada um deles e para cada um de nós a energia que vem do alto e diz que a tua luz, a tua glória esteja sempre conosco, hoje e sempre, graças a ti, Senhor. Bom, nós estamos dando continuidade, ao mês em homenagem ao livro espírita, e a expositora da noite é a nossa irmã Cléia Souza, do grupo espírita Amadeu Ferretti, que fica em Campo Grande, e hoje o tema será Viver em Plenitude, de Richard Simonetti. Com a palavra nossa irmã. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria retornar, estar olhando vocês presencialmente, ainda com algumas restrições, mas temos que agradecer a Deus, Depois de tanto afastamento, é um retorno. Eu estava aqui sentada analisando, a sensação de primeira vez, sabe? Nossa, de novo nesse lugar que me acolheu tão bem. Então, uma alegria enorme. E escolher esse tema, a casa está oferecendo no mês de abril vários livros espíritas para que a gente conheça um pouco da literatura espírita. A página que o nosso companheiro leu mostra para a gente o quanto é importante a leitura, que nos intelectualiza, ensina alguma coisa, mas principalmente nos coloca em movimento, a mente em movimento, que faz como a gente pensar, analisar, imaginar. A leitura tem esse propósito. E a leitura espírita tem o propósito maior, de esclarecer e consolar. O autor dessa noite, o Richard Simonetti, engraçado que eu sempre falo Richard Simonetti, até que ele esteve aqui, proporcionado pelo 27º, e ele disse: meu nome não é Richard, é Richard, Ele falava muito isso, meu nome é Richard, porque é brasileiro e Richard seria uma pronúncia americanizada, Então, esse escritor, ele não escrevia, ele não era psicógrafo, ele não escrevia com mensagens mediúnicas.
Ele era um escritor, naturalmente, né? Evidentemente, inspirado, assessorado pela espiritualidade, mas ele escrevia com o seu conhecimento, com a sua sensibilidade e, acima de tudo, com a sua alegria. Por si só, ele era um ser humano alegre, que levava e brincava com as palavras, e brincava com os acontecimentos assim, que se a gente olhasse separadamente, seria trágico. E ele arrumava um jeito da gente sorrir, falando daquele assunto. Então, né? Porque não era, né? É uma pessoa especial, um espírito que transitou aqui conosco e deixou o seu legado. Tem várias obras. Para a gente começar, esse daqui eu aciono lá. Para a gente começar, vamos olhar um pouquinho dele. Esse é o escritor Richard Simonetti, tem uma fotozinha ali dele. Nascido em 1975, ele desencarnou em 2018. E é escritor, divulgador da doutrina, colaborou com os jornais espíritas, né, mais movimentados do movimento espírita, que é o Reformador, Clarim, Folha Espírita. Escreveu 65 livros, que está nos registros da casa que ele fundou em Bauru, e viajou, percorreu os estados brasileiros fazendo divulgação da doutrina, as palestras maravilhosas, leves e profundas, se é que a gente pode ter alguma palavra, né? Leve, lúdica e com conteúdo extremamente profundo. Assim era o nosso companheiro, orientador, divulgador, escritor da doutrina. E ele tem uma característica que é gravada na sua biografia, que ele começa em Bauru, na cidade que ele viveu, em São Paulo, articulando esse movimento de clube de livro espírita, para que eles saíssem com um preço mais acessível, para que fosse possível emprestar, para que fosse possível divulgar mais a doutrina espírita. Então ele tem um papel importante para todos nós, em torno dessa nossa orientação que a doutrina nos dá, de leitura, de estudo, de aprofundamento. Porque todos nós sabemos que abraçamos a doutrina, que sempre nos oferece, né, algo para ler, mensagem para ouvir, e é importantíssimo, porque sabemos que não tem achismo, que é algo que tem base. E é assim que escrevia esse autor. Vamos apresentar então, né, o livro de hoje. Lembrar que esse livro, está aqui na minha mão, ó, Viver em Plenitude, ele faz parte de um grupo de livros. Ele escreveu, não é uma série, você pode lê-los separados, sem problemas. Mas ele pegou o Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, né? Só para a gente lembrar, e escreveu um livro para cada parte. Na segunda parte, ele escreveu 2 livros. E esse livro é o segundo livro dessa segunda parte. Eu vou apresentar para vocês os livros que estão nesse bloco do Livro dos Espíritos. Porque é interessante, né? Lá estão as perguntas, as respostas no Livro dos Espíritos, e a gente pega um escritor com uma leitura leve, com uma história para contar, uma brincadeira, uma palavra totalmente coloquial, sem rebuscar na sua fala. Então a gente compreende melhor, entende melhor aquela notícia, aquela pergunta, aquele questionamento. Então nós vamos ver no primeiro livro, A Presença de Deus, vai falar das causas primárias, lá no iniciozinho do Livro dos Espíritos. O segundo livro, Quem tem medo dos espíritos? Ele vai falar do mundo espiritual dos espíritos, mas não coube nesse livro, porque nesse livro faltou alguns detalhes. Então ele escreveu o livro que nós vamos
conhecer melhor hoje? Viver em plenitude. Então pega, a partir da questão 353, ele pega essa parte do livro dos Espíritos. Um jeito de ser feliz, esse livro é doce, é maravilhoso. Se vocês puderem ler, é ótimo. Não é livro de autoajuda. São livros espíritas. Conteúdo espírita, mas que ele traduz de uma forma leve, suave, brincalhona, faz a gente rir, faz a gente pensar, faz a gente se colocar no lugar do outro. Assim é esse escritor. E a Constituição Divina, que é o quarto livro, que vai pegar, o quarto livro do Livro dos Espíritos, que vai pegar esperanças e consolações. Então, diante dessa notícia, temos outros livros que são também reportagem do Livro dos Espíritos. Então, o nosso livro de hoje é Viver em Plenitude. Ele se apresenta assim, um texto de apresentação que ele chama A Casa da Felicidade, e mais 18 mensagens. Aborda os capítulos 7, 8, 9 e 10 do Livro dos Espíritos, do segundo livro do Livro dos Espíritos. E, a partir de uma pergunta e resposta da obra Livro dos Espíritos, ele desenvolve um texto de forma simples, aprazível leitura, brincadeiras, histórias, e assim ele formata o livro Viver em Plenitude. É sempre bom lembrar, quando a gente fala de uma obra, de um livro, de alguma característica, que uma obra espírita não é obrigatoriamente uma obra mediúnica. Então, é muito interessante a gente ter essa ideia, essa noção e essa percepção e essa verdade em nós. Mas também, nem toda obra mediúnica é espírita. A obra pode ser ditada por um espírito e não é espírita. Porque ser espírita significa conter conteúdos didáticos, metodológicos da doutrina espírita. Isso é uma obra espírita. E a obra de Richard Simonetti é uma obra espírita. Ele vai sempre se basear no Evangelho ou nessa obra que nós vamos conhecer no Livro dos Espíritos, sempre embasado na codificação espírita. Na contracapa do livro, que no verso do livro, a editora colocou os temas que serão apresentados no livro. Então, tem vários temas complexos, reflexivos, né? Só para a gente ter uma ideia, eu coloquei todos aí para vocês terem uma ideia. Aborto, adolescência, anjo, bênção, céu, educação, idiotia, inferno, letargia, magia. Então ele pegou só a palavra para deixar a gente assim, né? Maldições, missões, morte, obsessão, passe, predestinação, reencarnação, sono, sonho e sortilégios. Tudo isso está lá no Livro dos Espíritos. Com pergunta, resposta, para que a gente faça essa reflexão. Então são temas complexos, mas tratado com leveza, tratado com experiências vividas, né? Eu me organizei para não contar nenhuma história, porque o melhor dele são as suas histórias. E Alexandre, quando me passou a proposta e o convite, colocou assim: fazer com que os frequentadores, os companheiros, tenham vontade de ler o livro. Então eu espero que vocês fiquem curiosos para saber quantas histórias ele tem para contar de tantos assuntos, né, que a gente está falando aqui. E aí a gente vai, né, já apresentamos a obra no seu papel, na sua organização. Então a gente vai agora pegar alguns pontinhos para que a gente faça a nossa reflexão na noite de hoje. Viver em plenitude
é buscar a felicidade, segundo N autores. Essa felicidade que a gente busca sem cessar enquanto estamos aqui na nossa jornada terrestre. Viver em plenitude, essa plenitude que o autor levanta, é uma plenitude espiritual. É viver com um passo na vida futura. É estar no mundo sem ser do mundo. É buscar conviver com aqueles que estão à nossa volta, vendo o valor dessa convivência. É buscar entender que cada situação que passamos está de acordo com as nossas necessidades. Nós somos espíritos imortais. Estamos aqui passando por uma experiência, por um momento de uma existência curta, 80, 100 anos. Que é isso para um espírito imortal? Uma experiência curta, mas uma experiência extremamente valiosa, que vai deixar conosco mais material, mais conhecimento, mais vivência, mais oportunidade para que possamos alçar essa plenitude. Plenitude é estar pleno, consciente, estar com a consciência tranquila dos seus deveres, das suas obrigações cumpridas. Não essas obrigações materiais do nosso dia a dia, mas as nossas obrigações espirituais. Mas as obrigações materiais são importantes? Claro, são elas que provocam a nossa plenitude espiritual. Cuidar de um filho bem cuidado é estar se preparando para um passo na vida espiritual. Ter carinho com o vizinho, com o chefe, com o subalterno, está nos preparando para mais um passo na nossa consciência plena de dever cumprido. E assim nós vamos galgando degrau a degrau. Então ele nos apresenta dessa forma esse livro. Diz Voltaire, ele pega um escritor para chamar a atenção do que é plenitude. Os homens que procuram a felicidade são como bêbados, que não conseguem encontrar a própria casa, mas sabem que tem uma. Olha que interessante para a gente pensar. Todos nós queremos essa felicidade, né? Então ele compara, olha a comparação dele, como se nós fôssemos bêbados. Sabemos que temos uma casa, mas não encontramos a casa. Sabemos que temos a felicidade, vamos chegar nesse ponto, mas buscamos os atalhos, né? Buscamos os caminhos paralelos, não conseguimos seguir em frente com o nosso propósito. E aí vem o Richard Simonetti e diz assim: para encontrar a felicidade é fundamental abandonar as fontes de ilusão, buscando a plenitude de nossas potencialidades espirituais. Ponto. Aí já temos o recado. O livro vai nos dizer isso. Como a gente pode abandonar as fontes de ilusão, aqueles sentimentos que nos prendem, que não nos deixam caminhar, aquelas sensações que não nos permitem ver o outro como irmão, aqueles preconceitos que trazemos ainda arraigados em nós. São essas que são as nossas fontes de ilusão, que não permitem que a gente trabalhe e alcance melhor essas nossas potencialidades espirituais. Se a gente lembrar, Jesus já falou isso para a gente. Não falou? Pode fazer o que eu faço e até mais.
Significa, nós podemos alcançar essa plenitude se estivermos interessados, envolvidos, com boa vontade de vencer as nossas dificuldades. E aí ele vai mostrar algumas que a gente tem e muitas vezes fica preso nessa situação. São 18. Eu escolhi algumas para a gente fazer essa reflexão. Quanto à reencarnação, essa eu não podia deixar de falar, né? Interessa a todos, ninguém pode dizer, não está falando comigo. Estamos todos aqui, reencarnados, espíritos encaminhados, com nossas dificuldades, ainda sofrendo com a nossa condição de buscar coisas menores, esquecendo que nós temos um objetivo muito maior, que é nos tornarmos pessoas felizes, espíritos felizes. Mas para que isso aconteça, é preciso que tenhamos a nossa caminhada de sucesso virtuoso, passo a passo. Então é aproveitar cada momento de nossa reencarnação. E aí ele diz assim, ainda pegando um poeta, ele diz assim: tudo vale a pena se a alma não é pequena. E aí ele vai discorrer sobre esse tudo vale a pena em relação à nossa reencarnação. Ele nos coloca aqui dores, lutas, trabalhos, esforços a que somos chamados na Terra, desde o simples varrer de uma casa, as funções mais complexas, tudo vale a pena. Se desenvolvermos em nossa alma a grandeza necessária para enxergar a oportunidade de fazer sempre o melhor. A sensibilidade desse autor, a experiência também, o conhecimento do ser humano, porque aqui está falando de nós. Quantas vezes a gente reclama que não somos, não nos dão valor? Quantas vezes a gente reclama daquilo que estamos fazendo? Reclamamos da nossa família, reclamamos do nosso trabalho, reclamamos da condução, reclamamos do que está quente, reclamamos se está frio. E a gente não consegue observar o que ele coloca ali, ó. Enxergar a oportunidade de fazer sempre o melhor. Se estamos naquele momento, naquela condição, é fazer daquele momento o melhor. Não para A, B ou C. Se estamos na casa espírita, não é para agradar a diretoria da casa. É para que a gente se sinta melhor. Se estamos no nosso trabalho, não é para agradar o chefe. É para que a gente se sinta pleno no nosso trabalho, completo no nosso trabalho. Se estamos lá na rua e alguém pede uma informação e você gentilmente oferece, pronto, você exerceu o seu papel naquele momento de irmão, de cidadão pleno, sem ressalvas, sem críticas. Então essa busca de fazer sempre o melhor vai fazer de nossa reencarnação, de nossa encarnação, de nossa jornada terrena, uma vida mais feliz, mais plena, dentro das nossas limitações. Não importa se varrendo o chão ou exercendo um cargo de diretoria numa grande empresa. Não importa. O importante é que naquele momento, naquele papel, aonde quer que estejamos, sejamos o melhor. O melhor pai, a melhor mãe, o melhor empregado, o melhor chefe, o melhor. O melhor no sentido espiritual e moral do que a gente está aqui conversando. Nós estamos falando de melhor no poder daquele indivíduo. Estamos falando no melhor que a gente possa oferecer do nosso potencial espiritual, que todos nós temos, mas que a gente muitas vezes guarda, fecha e esquece de utilizar. E aí a gente já viu em outras literaturas, né, que é um bem
E quanto mais você usa, mais você tem. Porque você vai aprimorando. A gente vai se desapegando de fato daqueles pequenos detalhes para olhar com mais alegria, com mais gratidão todos os dias. E é disso que ele fala para a gente. Tudo vale a pena. Se a alma não é pequena, isto é, se a gente não está preso às nossas pequenas situações, né? Porque eu ganho mal, porque o ônibus está cheio, porque hoje está chovendo, porque meu filho não passou no vestibular, porque a gente vai botando obstáculos para que não sejamos felizes. Obstáculos para que a gente possa brigar com o outro, né? Justificativas para o nosso mau humor. Assim somos nós. Mas graças a Deus também sabemos que só é um momento de nossa existência. Que nós vamos também passar por essa situação e melhorar. Mas como é bom, né? Ter alguém para, olha aí, ó, você está fazendo com a sua vida. Somos nós, conosco. Quando a gente entender isso, e é difícil, hein? Muito difícil. Teoria é muito fácil. Mas entender que somos nós conosco. É para nós a nossa atitude. A nossa gentileza não é para o outro, é para nós. A nossa alegria não é para o outro, é para nós. Então, quando a gente compreender isso, nós vamos melhorar o nosso acordar, né? A nossa alegria de acordar e a gratidão de ter mais um dia para um trabalho, para uma oportunidade, para resolver uma situação, para ter uma conversa agradável com alguém. E ele continua na reencarnação dizendo assim: se nossa família não nos parece a ideal, se pais, filhos, cônjuges e irmãos não se enquadram em nossas fantasias afetivas, estejamos certos de que atendem às nossas necessidades evolutivas. Não estaríamos juntos sem justas razões. Concordam? Eu já falei isso aqui e vou repetir. Existe família ideal? Existe família perfeita? Eu estou perguntando a vocês, existe família perfeita? Não! Ah, vou embora, gente. Estou triste demais. Depois da gente falar isso. Perfeitíssima. Qual é a família perfeita? A nossa. Porque ela atende às nossas necessidades. Porque senão nós estamos estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos, entendendo o que é família, entendendo que são laços familiares, mas não estamos praticando. A família perfeita é a nossa. Aquela que estamos ali. Olha como ele diz aqui, ó. Não estaríamos juntos sem justas razões. Oi? Sim. Sim, muito bom. Ele lembrou, senão Deus não seria perfeito e nem justo, né? Porque seria uma injustiça nós estarmos numa família que não nos ajuda, não colabora. Porque a sensação, ele chama de fantasia afetiva. É quando a gente acha que aquele momento ali não está ajudando, não está colaborando, porque é aquilo que nós desejamos. Né? Não faz porque não tem condições, porque não está naquele momento evolutivo, porque ainda está precisando passar por etapas que nós já passamos ou não. Então, é olhar da indulgência, que é pedido, que a gente aprende, que é a hora de praticar. Vamos ver o que ele fala mais para a gente de reencarnação. Agora vem estilo Richard. Uma única providência nos é lícita e recomendável. Colocar uma almofada entre a cruz e os ombros. Porque é a nossa cruz. A cruz é nossa. E ele sugere botar uma almofadinha entre a cruz e os ombros. A almofadinha é feita de virtudes cristãs. Quando nos dispomos a servir,
amar, perdoar, compreender, amparar, confraternizar, tão leve fica a nossa cruz que até nos esquecemos de que estamos a carregá-la. Então, como ele coloca lá, a única providência que a gente pode ter é botar uma almofadinha na nossa cruz, para que ela fique mais leve. Então utilizar das nossas virtudes para que a nossa trajetória fique mais leve. Vamos ver o que ele fala para a gente sobre o aborto. O aborto é um tema bastante difícil, preconceituoso, complexo, e a gente sempre tem uma imagem negativa da situação. A gente olha por um olhar, né, daquele que foi, vamos dizer assim, cortado a possibilidade da reencarnação, e ele faz esse comentário, né, porque realmente cortou a oportunidade daquele espírito de reencarnar. É uma falta grave, mas olha como ele trata. A mãe que não quis seu filho poderá redimir-se, ajudando filhos que perderam suas mães, em obras assistenciais que florescem à sombra generosa dos ideais religiosos. Há muito serviço: creche, berçário, hospitais, casa de sopa, lar de infância, que esperam por corações generosos e mãos dispostas a servir. Então, é muito bom você pegar um texto que ele explica, ele analisa, ele coloca à luz da doutrina o aborto, mas ele consola e diz: olha, não fica aí de braço cruzado e nem chorando e só com arrependimento. Vá trabalhar, vá compensar, vá ajudar outras crianças que também, por algum motivo, não têm as suas mães. Então, é uma prova, né, de que o livro é espírita, porque é isso que a doutrina nos fala o tempo todo. Que a nossa encarnação tem esse objetivo, que a gente repare as nossas falhas, que a gente conquiste as nossas virtudes. Esse é o objetivo. E com isso a gente colabore com o progresso da humanidade. Que cada um de nós tem o seu papel, cada um de nós tem a sua missão. Então, quanto é importante essa reflexão do nosso companheiro. O quanto é importante para que a gente, quando falar, ou quando ler, ou quando orientar, ou quando atender fraternalmente, ter sempre essa ideia, né? De que colocar a par, colocar a situação, colocar a clareza, mas dar o consolo e a sugestão de reparo, sempre. Isso é muito importante, muito agradável, para que a gente entenda que é esse o papel da doutrina, acima de tudo. Falando do reino de Deus. E ele diz assim para a gente, né? Começa com uma lógica que a gente sabe. Onde está, né, o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Isso é uma palavra de Jesus. Isso é uma fala de Jesus. Então ele diz assim: esta observação do mestre deixa bem claro que o reino somente se estenderá sobre o mundo na medida em que se instale nos corações humanos. É uma reflexão muito profunda, porque a gente não pode almejar que o nosso orbe esteja em condições pacíficas se dentro de nós não há paz. Não podemos almejar e desejar, né, coisas belíssimas para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, se estamos em guerra dentro da nossa casa. E, consequentemente, esse conflito vem para dentro de nós. Então, a gente tem que buscar primeiro encontrar o reino de Deus dentro de nós. E aonde está esse reino de Deus? Está nessas atitudes, nessa plenitude espiritual, nesse olhar de que somos filhos. Tem outro texto dele que ele diz isso, essa submissão de filho,
entender, fazer-se filho. Sou filho de Deus. Não é só palavra. É acordar dizendo, sou um filho de Deus. O que eu posso fazer hoje para melhorar a humanidade? Eu posso cuidar bem ali daquele jardim? Eu posso atender o meu vizinho que está precisando de ajuda? Eu posso fazer uma sopinha e dar para aquele meu companheiro que está doente? O que eu posso fazer? Eu posso ir para o meu trabalho e fazer bem a minha obrigação? Eu posso atender as pessoas que estão à minha volta e cumprir com a minha obrigação? Então, é essa colocação que ele faz. É essa colocação que ele chama a atenção. O reino de Deus está naquela alegria em nosso coração. Jesus falou isso de diversas formas, né? Diversas formas. Onde está, né, o seu tesouro, o seu maior tesouro? É onde você coloca o seu coração, onde você coloca o seu amor, onde você coloca as suas ideias, a sua vontade de melhorar. É ali que está. Então, esse reino de Deus está ali, em nós. Quando a gente conseguir enxergar isso, não vai ser preciso mais preocupação nenhuma com outras situações, porque nós seremos capazes de atender a todas as outras condições que nos são, vamos dizer assim, orientadas. Não é isso? Olha, não maltrate os animais, mas o reino de Deus está em mim. Eu sou filho de Deus, eu entendo isso, não vou fazer. Não preciso dessa orientação, porque está em mim. E assim, consequentemente, vai virar uma onda de pacificar e de avançar. É disso que a gente está entendendo quando ele nos coloca nessa reflexão. E nós estamos passando por momentos muito difíceis no nosso planeta, muito difíceis. Então a gente liga a TV, as notícias, né, são cada vez mais difíceis, mas ele sabe disso. E ele coloca para a gente dessa forma. Estamos longe dessa realização sublime, estar com o reino de Deus, né? Porquanto ainda hoje, como explicava Jesus, muitos são chamados. Quem são os muitos chamados, gente? São todos aqueles que ouvem a mensagem cristã. Não importa em que religião. Se a gente ouviu uma mensagem cristã, se buscou a mensagem cristã, nós estamos chamados. Chamados a melhorar, chamados a buscar o reino de Deus. Mas poucos serão escolhidos. Por quê? Quem são os escolhidos? São os preferidos da diretoria do CELC? São os preferidos do pastor? São os preferidos do padre? Não! Os escolhidos são aqueles que se apresentam para o serviço. Aqueles que dizem, pode contar comigo. Aqueles que dizem, eu venho varrer o chão. Aqueles que dizem, eu vou evangelizar. Aqueles que estão prontos para o trabalho. Esses são os escolhidos. Mas dá trabalho ser escolhido, né? Porque a gente tem que dar algo de nós. Nem por isso estamos impedidos de experimentar as benesses do reino que estará se corporificando em nós desde agora, se atendermos à convocação divina. Então, não é preciso esperar estarmos espíritos puros para sentir o reino de Deus. É preciso que a gente tenha a boa vontade de começar esse trabalho em nós, para que o reino de Deus se instale em nós, para que ele esteja dentro de nós, não buscando ou delegando a outros esse favor, esse dever, né? Porque a gente ainda delega a outros, não delega? Pede favor, pede para botar o nome, pede para fazer isso, pede para orar. A gente pode estar com essa plenitude em nós. Claro que se o colega está ali disposto a ajudar, ótimo. Mas a gente vai entender cada vez mais que nós somos os responsáveis pelos nossos atos e por essa colocação desse reino em nós. Certo? Vamos ver outro assunto que ele trata. O sono e os sonhos. Esse assunto ele trata de uma forma bem interessante, bem leve e bem informativo. Né? Eu peguei só detalhe, tá? Estão todos convidados a ler o livro inteiro, que vale a pena. Ele diz assim, o sono Padre Antônio Vieira, o sono é a imagem da morte.
Os sonhos são a imagem da vida. Cada um sonha como vive. Olha que profundo, gente. Por que o sono é a imagem da morte? Não é falar de Richard Simonetti, não. É do padre Antônio Vieira. Por que o sono é a imagem da morte? Porque toda vez que a gente dorme, eu digo, né, já tem autores que falam que nós ensaiamos para a morte. Porque o nosso corpo físico descansa e o nosso espírito permanece acordado. E é assim que vai acontecer quando a gente definitivamente desencarnar. Nós vamos ficar o corpo na inércia, mas o espírito vivo. Então, cada noite, nós fazemos um ensaio para a morte. Por isso que ele diz que o sono é a imagem da morte. E os sonhos, a imagem da vida. Porque, segundo a doutrina espírita, que nos esclarece, que o sonho são os registros que fazemos quando o nosso espírito, quando nós, espírito, nos deslocamos. Encontramos com amigos, vamos estudar, né? Vamos fazer visitas aos doentes, só coisa boa, né? Nem sempre, né? Depende de quê? Cada um sonha como vive. Então, o nosso desejo, a nossa vida é que vai dar motivo para os nossos sonhos. E aí, vamos ver o que o Richard Simonetti diz. Aí ele pega no nosso pé, ele pergunta, como despertamos? Paz, alegres, saudáveis, descansados, harmonizados? Ótimo! Estivemos em boa companhia. Sinal que a gente dormiu, o espírito circulou por boas companhias. Acordamos brigados com a humanidade? Chutando lata? Nervosos, agressivos, infelizes, deprimidos, angustiados? Cuidado! Estamos sendo mal influenciados. Então, é um retrato, né, da nossa vida, do que escolhemos. E a gente sabe, estudando sono e sonho, que é bem profundo esse nosso desligamento espiritual enquanto dormimos. É interessante, bom estudar, e é um bom texto também. E aí ele dá um recadinho, né? Por isso, se queremos bons sonhos e um despertar feliz, é imperioso que cultivemos os valores do bem e da verdade. Assim, enquanto o corpo repousar, estaremos convivendo com amigos, mentores, aprendendo, servindo, como um ensaio feliz para a transferência definitiva, quando a morte nos convocar. Então, a gente já vai ensaiando ambientes benéficos para quando a morte nos convocar. Fala do Richard Simonetti, bem Richard Simonetti, né? Quando a morte nos convocar, estaremos prontos para continuar a nossa tarefa. Esse eu achei importante trazer, até pelo momento que a gente está vivendo. Prevenção da obsessão. Quando a gente fica muito aflito com muitas coisas negativas à nossa volta, nós costumamos abrir as portas e permitir algumas presenças, algumas aproximações negativas. Então é importante que a gente tenha isso em mente e tenha comportamento para prevenir esses momentos. Ele diz assim: a obsessão subordina-se à sintonia, de conformidade com o que pensamos e fazemos. Estabelecemos um padrão vibratório que nos coloca em contato com os espíritos que nos influenciam. Praticar o bem, segundo a conceituação evangélica, é fazer ao semelhante que gostaríamos que ele fizesse por nós. É importante trocar em miúdos e até mesmo estabelecer um conjunto de normas que favoreçam sua implementação em nosso benefício, como uma profilaxia da obsessão. Então, o que ele quer dizer com isso? E lá tem
o trocado em miúdos. O que a gente precisa e deve fazer? Porque não basta dizer assim, fazer o bem. O que é fazer o bem? Depende da nossa visão, né? Do que é fazer o bem. Então tem algumas sugestões que eu convido a todos vocês chegarem até lá. Ajuda espiritual. Também é importante que a gente tenha essa noção. Para viver em plenitude, nós nunca estamos sós. Então, uma ajuda espiritual, ela é muito importante. Mas essa ajuda espiritual depende de nós. Depende do que nós pensamos, planejamos e queremos para a nossa existência. Aprendemos com a doutrina espírita que a felicidade do céu é socorrer a infelicidade da terra. Exatamente o que fazem os espíritos evoluídos, conscientes de que no empenho de amparar seus irmãos está sua realização como filhos de Deus. Consideremos, entretanto, que eles não são babás. Muito Richard Simonetti, né? Espíritos que nos ajudam não são babás, satisfazendo nossos caprichos ou prestigiando nossos desatinos. Quando isso acontece, a melhor ajuda que podem nos dar é não nos dar ajuda nenhuma. Então, esse é o detalhe da ajuda espiritual. Muitas vezes, né, a gente pede ajuda, faz oração, acha que não está sendo ajudado, acha que está sendo preterido, mas a ajuda vem de acordo também com as nossas necessidades e com que a gente está aplicando essa ajuda. Nenhum espírito, né? É como ele diz, o espírito superior vem ajudar, e esse é o maior bem que ele faz, é ajudar o seu irmão. Mas se ele nos ajuda para a gente cometer o desatino logo ali na frente, ou a gente pede ajuda para cometer um ato que não é um ato falho, um ato que não é benéfico para ninguém, nem para a gente, nem para o outro, essa ajuda não virá. Não virá não é por maldade, é para prevenir mesmo a gente de outras situações negativas. Né? Então que tenhamos essa ideia. E aí ele fala de uma ajuda espiritual extremamente importante, o passe. Porque nós também delegamos ao outro essa possibilidade no passe. Delegamos ao companheiro que está ali aplicando o passe a responsabilidade de nos ajudar. Quando a gente sabe que se nós não estivermos prontos para receber, não receberemos. Se nós não estivermos com o nosso intuito aberto, coração aberto, né? Começando a fazer nossa preparação do reino de Deus, tendo pensamentos positivos, tendo essa prontidão de receber aquele apoio, sem críticas, né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente senta para receber o passe e já repara que a luz está apagada, que o companheiro está de tênis, que a colega está mexendo o cabelo. Então a gente tem que começar a olhar para dentro de nós. E ele diz isso dessa forma. O passe é a culminância de um processo de ajuda espiritual, que se inicia no momento em que o interessado entra no recinto das reuniões. Então logo se acomode, será auscultado e atendido por benfeitores espirituais. Favoreceremos sua ação com observância de normas simples, pontualidade, silêncio, atenção e sintonia, para receber o passe. E ele conta uma história, né, daquele que chega atrasado na reunião só para receber o passe. E ele chama a atenção disso, onde o passe acontece aqui, ó. Eu não sou vidente, mas eu tenho certeza que entre nossos bancos estão espíritos benfeitores pacificando todos nós, sabendo das nossas necessidades, porque depende como está o nosso pensamento aí nesse momento. E eles vão chegar e vão ajudar, vão colaborar. Porque é esse o trabalho, é isso que os fazem felizes, é essa plenitude que eles buscam e que a gente precisa também buscar. Opa! Uma única pergunta. Para a gente ir encerrando, ele chama a atenção da gente de tudo isso, de viver em plenitude é
é o passo que devemos buscar para termos uma jornada terrena mais tranquila e para que nós possamos alçar a nossa jornada espiritual com maior tranquilidade. Mas tem uma última pergunta que será feita a todos nós. Ele diz assim: um dia, quando nossos olhos se cerrarem na terra e despertarmos no além, estejamos certos de que nossa posição não será definida a partir do dinheiro que amoedamos, dos cargos que exercemos, dos poderes que mobilizamos, das influências que exercitamos. Uma única pergunta nos fará a própria consciência, a definir nosso status espiritual. Qual a extensão dos benefícios que prestamos ao semelhante, exercitando a missão de servir? É isso que nos será perguntado. E será que vai ter alguém lá, um velhinho de barba, com um caderninho na mão, nos perguntando? Será? Não, né? Essa pergunta é de alguém muito mais implacável. Essa pergunta será feita por nós mesmos, pela nossa consciência. Como eu pude passar por tudo aquilo e não ajudar? Como eu pude estragar minhas horas? Como eu pude não olhar para o meu irmão? Então nós é que vamos fazer essa pergunta. E é essa pergunta que vai valer, vai pesar, vai equilibrar a nossa condição de espíritos encaminhada, né? Então, pessoal, diante, né, de tudo isso, dessa riqueza, desse poderio que tem Richard Simonetti de nos envolver na sua literatura, nós podemos dizer que viver em plenitude é caminhar na jornada terrena, buscando ser benevolente conosco. Precisamos ser, entender, né, para que a gente possa ser também com o nosso próximo, compreender as nossas limitações e as limitações do nosso próximo e perdoar nossos equívocos, para termos condições de praticar o perdão com o nosso próximo. Viver em plenitude é sermos caridosos, como entendia Jesus. É servir ao nosso irmão. Ele, o tempo todo ele fala isso. É servir. É estar pronto para ajudar, para colaborar. Então, vamos fechar com ele dizendo: viver em plenitude é abandonar as fontes de ilusão, buscando a plenitude de nossas potencialidades espirituais. Que sejamos capazes de a cada dia acordar com esse objetivo. Hoje, né, eu conquisto mais um passo nessa amizade, nesse companheirismo, no entendimento com meu filho, na compreensão com meu chefe, com o carinho com meu subalterno, com as pessoas na rua, com a paciência com o ônibus que atrasou. Hoje eu conquisto mais um passo. E assim a gente vai conquistando essa plenitude, essa felicidade que queremos alcançar, mas que ela está dentro de nós. É preciso que tenhamos essa consciência. Ela está dentro de nós. E só a nossa atitude, só a nossa boa vontade vai fazer acontecer. Sabemos que acontecerá inevitavelmente, isso é o melhor, né? Somos espíritos imortais e chegaremos lá. Mas se temos um companheiro que passou a sua vida ajudando o outro, hoje a instituição que ele fundou atende muitas pessoas. 25 mil pessoas são atendidas na instituição. Não é um número que a gente está falando que vai fazer diferença, mas que aquela sementinha plantada frutificou. E assim a gente pode fazer conosco, frutificar o nosso amor pelo próximo, servindo sempre. Obrigada pela oportunidade, né, de estudar, porque a gente às vezes lê sem parar para analisar palavras, frases, mas convido a todos, vale muito a pena ler. É um livrinho fácil de ler, porque ele traz histórias incríveis, e eu prometi que não contaria nenhuma e não vou contar, porque as histórias é o melhor que tem aqui dentro. Ele tem história para tudo, tudo ele tem uma história para contar. É um contador de histórias, né? Então, muito obrigada a todos, muito alegria em revê-los, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite.
Nós agradecemos a nossa irmã pelo excelente trabalho da noite. Para os irmãos nesse momento, que a gente possa imaginar o nosso Mestre Jesus, o seu olhar amoroso sobre cada um que aqui se encontra, encarnado e desencarnado. Jesus querido, que estamos, Senhor, a te rogar que chuvas de bênçãos, chuva, Senhor, de remédios que vêm dos laboratórios divinos, possa envolver e cair em cada irmão aqui presente. Pois o Senhor sabe das necessidades dos corações que aqui se estão, das necessidades, das angústias. Então, nesse momento, Senhor, que esses frutos atualizantes possam envolver, acalmar, pacificar, dando a eles, Senhor, a certeza da sua presença. Ampare, Senhor, a cada irmão aqui presente. Envolva com os fluidos de paz e saúde. Mas, Senhor, que nesse momento, essa energia que se encontra possa envolver a cada irmão que está lá fora. Nesse momento, Senhor, envolvendo nas dores, nas angústias, nas necessidades físicas e espirituais, ó Mestre. Mas o Senhor sabe. Bendito e amoroso recaia em cada irmão. Envolva, Senhor, a humanidade toda nesse momento. E gratos estamos, Senhor, por essa oportunidade de estudo à noite. E que possamos, assim, planificar nossas vidas, caminhando na sua direção, Mestre. Melhores, mais desenvolvidos moralmente. E assim, agradecemos a oportunidade do estudo e pedimos, Senhor, que leve-nos em paz e que essa paz se estabeleça em nossos corações, hoje, agora e sempre, Senhor, que assim seja. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21
3395 0509.